Boa noite a todos. Gente, como nossa irmã Fabiana começou a nos dizer, né? Sem os outros não vamos evoluir, tá? Por isso o tema é: a vida em sociedade é uma necessidade. Não pode ser uma escolha nossa, tá? Não vamos evoluir sozinhos. Porque como é que nós vamos trabalhar a virtude sozinho? Tá? Trabalhar a paciência sozinho não tem como. Né? Se eu quero trabalhar a paciência sozinho, é que eu já sou impaciente mesmo e muito. Não é? Quero a distância, então não tem como. Então nós temos, na verdade, a necessidade do convívio. E Kardec já foi logo de cara perguntando assim para a gente. Vamos colocar aqui as questões doutrinárias, né? Logo de início. A vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Gente, se fosse para viver isolado, não precisaríamos falar. Tá? Seriam como os animais, não precisaria da fala. Falar para quê? Se vamos viver sozinho. Né? Se vai ser isolado, não precisamos conversar. Por isso a fala, né, o nosso maior meio de comunicação, de expressão e tudo mais, é a fala. Então já começa daí, temos que conviver, né? Temos que estar próximos aos outros. Ele pergunta depois na 767 assim: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Então respondem a ele: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Por que ele faz esse questionamento? Porque poderia ocorrer em todos nós, uma dúvida. Eu vou evoluir mais aqui no meio, não é isso? Ou me isolando nos mosteiros, nos conventos, aquela coisa toda em meditação e louvor a Deus. Tá? Ele está dizendo que essa não é a melhor maneira de evoluir. Tá? A melhor maneira de evoluir realmente é vivendo em sociedade. Porque nós temos que entender um processo. A resposta é muito simples. Por que é dessa forma? O que é evoluir para nós? Essa questão de evolução moral, reforma íntima, que a gente tanto fala, não é? Na verdade, o nosso objetivo é o quê? Aprender a convivermos uns com os outros. Porque esse é o nosso grande problema. Não é? Se não fosse por esse motivo, não estaríamos retornando à Terra várias vezes. Não estaríamos retornando aqui, se soubéssemos conviver uns com os outros. Não sabemos, então temos que voltar. Por isso a necessidade. E o Cristo já sabia disso, obviamente. Então, no Evangelho, temos algumas passagens nos dando essas orientações e nos fortalecendo. Então, quando está registrado lá em Mateus 5, no versículo 44, 46, né, um pedido difícil para todos nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que os perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? O que ele quer dizer com isso? Meu filho, você não vai viver só no carinho dos que você ama dentro do seu lar. Você vai conviver com pessoas que não gostam de você. Não é? Você vai conviver com pessoas que você também não gosta. Tá certo? E elas também estarão dentro do seu lar. Não fica achando que é só fora, não. Muito pelo contrário. Pelo entendimento espírita, quando nos é dito lá em Mateus 5, no versículo 25, reconciliai-vos depressa com os seus adversários, enquanto estáis lado a lado com ele. Quem são eles? Esse adversário que está lado a lado conosco, porque ninguém está mais ao nosso lado do que quem mora com a gente. Então a doutrina falou: meu filho, mas eu não tenho inimigo, não tenho adversário. Tudo bem, você não tem agora. Mas esses adversários, aquelas pessoas que você brigou com elas, as que brigaram com você, não é? Que teve algum probleminha, elas retornaram ao seu lar. Elas retornaram ao seu lado. Você fica assim: mas onde? Elas agora se chamam pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, neto, tio, tia, primo, irmão. O nome deles agora é esse. Né? Neto nem tanto, né? Neto é um privilégio danado, né? Neto é o mais privilegiado de todos, né? São os que não brigam, né? São os mais privilegiados. Mas estão lá.
Então, quando ele nos diz isso, né, não é só, a gente fica buscando inimigo, não é isso. Tá? Está nos mostrando que nós vamos conviver com pessoas que a gente não se dá bem no nosso lar, tá? Começando dentro de casa, no nosso local de trabalho, com certeza, não é isso? Vizinhos, não é assim? Vizinhos, círculos de amigo e tudo. Nós temos pessoas que a gente não vão gostar muito de nós, mas nós também vamos rejeitar alguns também. E a preocupação do Cristo é exatamente essa, e a do Divaldo também é essa, é quando nós rejeitamos. Divaldo fala muito isso, né? Não se preocupe, meu filho, se você não é amado. Você vai esquentar a sua cabeça se você não consegue amar. Aí você está doente. Aí se preocupe com isso. Não espere ser amado por ninguém. Tá? Se preocupe se você não consegue amar ninguém. Aí é um problema sério. Porque nós sabemos pela doutrina espírita que o amor é a cura de todos os nossos males. Todos os nossos males. Quando eu estava até rindo aqui sozinho, né, gente? Até um pecado ficar rindo sozinho, quando o Fabiano estava lendo a descrição de Paulo sobre o amor, né? Que é tolerante, é paciente, é compreensivo, aquela coisa. Eu fiquei pensando, no dia do casamento, se o padre falasse com ele, dizia assim, meu filho, a definição do amor é essa, você quer casar mesmo? Você tem certeza? Olha o que Paulo falou sobre o amor. Tolerante, paciente, não se irrita, não briga, você tem certeza? Porque nós estamos distante desse amor ainda, né? O nosso amor ainda é egoísta. É o meu filho, né? Assim, é a minha filha, é o meu marido, é a minha esposa, e nós não somos donos de nada, nem da nossa vida, né? Porque a gente não pode ficar aqui o tempo que a gente quiser. Né? Se for por conta, a gente sabe qual que é a complicação, né? Então nem isso a gente consegue. O próprio Evangelho já nos disse isso. Não conseguimos fazer aumentar um centímetro do fio de cabelo se a gente desejar aquilo. Vai ser natural, não está no nosso alcance. Então, Cristo já colocou isso para nós. Você vai conviver com essas pessoas. Gostando ou não gostando, essas pessoas estão no nosso caminho. Uns mais, outros menos. Né? Tem claro isso aí. Aí lá em João, então ela até citou isso aqui para a gente também, né? Lá em 16:33, ele disse assim, mas essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele coloca essa culminância para nós, tá? Naquele momento derradeiro do Calvário, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, vocês vão conviver com essas pessoas, mas não fique brigando com elas. Porque naquele momento nós não somos o Cristo, tá? Não somos o Cristo, mas o ensinamento dele é para ser usado. Tá? Então, quando alguém na nossa casa, ou seja, onde for no serviço, um amigo, briga, esbraveja, quer até avançar na gente, aquela coisa toda, eles também não sabem o que fazem. E eu tenho que ter esse pensamento, como espírita. Começar a pensar dessa forma, ao invés de revidar. Então, nós estamos tentando aprender a fazer isso. E por isso ele tem essas citações no Evangelho, para que a gente tenha força de, naquele momento, né? Naquele momento a gente pensar nisso. E não tomar uma decisão que pode avacalhar a nossa encarnação toda. Aí vamos falar no alto lá, no nosso amigo espiritual, mas estava indo tão bem. Né? Estava indo tão bem por um acessozinho de raiva, avacalhou o troço todo. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Trabalhar, né, quando tiver oportunidade de leituras ou palestras que vão falar sobre melindre, sobre raiva, sobre vingança, olhar bem esses temas. Não é? Porque o momento de raiva pode atrapalhar a nossa encarnação toda por uma atitude impensada. Uma atitude impensada. Então temos que pensar muito bem nisso. Então ele diz para a gente ter paciência, ter paz nele, ou seja, o que significa tenha paz em mim? Quando for tomar uma decisão, pensa nas lições que eu deixei para você, meu filho. Mas está difícil, recorre à doutrina espírita. Né? Vai lá no Kardec, no Chico Xavier, que tem todas as explicações lá. Aí a gente decide melhor. Tá? Decide melhor. Porque aí naquele momento de ira, né, de raiva, que a gente... Não é porque a gente está aqui que a gente não sente raiva, não vamos ser hipócrita, né? A gente fica com raiva. Tem coisa que tira a gente do sério.
Não é mesmo? A gente, né, não estamos isentos disso. O que a gente tem que ter é um comportamento diferente por ser espírita e tentando ser cristão. Temos que agir de uma outra maneira. Então, naquele momento, né, ao invés da cólera, da ira, a gente vai lá no Fonte Viva, vai no Vinha de Luz, pega uma lição daquela, lê, faz uma prece para aquela pessoa, conselho do Cristo, fazei o bem, orai pelos que vos perseguem, ora por eles. Conforme for a pessoa, a oração vai ficar meio engasgada no começo, né? A pessoa, se a gente coça a cabeça, só tem certeza que eu tenho que rezar por eles? Não tem, vai, meu filho, vai, né? Se vai na fé, né? Assim fala, vai na fé, que isso no futuro vai te dar um bom lucro, vamos dizer assim, né? Dessa forma. Porque é a nossa natureza mesmo, ainda estamos nesse processo. Tá? Então tem hora que. Mas depois vai se tornando mais tranquilo, né? Mais normal, mais natural, aquela coisa toda. Então temos que tomar cuidado, até para a gente também não criar esse tipo de animosidade com ninguém. Tá? No livro Sinal Verde tem uma frase muito interessante, no Sinal Verde diz assim, é natural que façamos invejosos, mas não é natural que façamos inimigos. Tem que pensar nisso. Tá? Fazer inimigo não é uma coisa natural para a gente, não. Então tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai sem perceber. Tá? Nesses momentos assim. Então quando ele diz, né, para a gente, ora por eles. Se tem uma reunião mediúnica, uma reunião que seja, tem um livro, um caderno, coloca o nome deles ali. É o que nós podemos fazer. Tá? Porque esse companheiro, ele não está bem. Ele não está bem, o Cristo deixou isso claro para nós. São irmãos que têm que ser considerados como doentes, precisando de ajuda, e não de briga. Porque de briga, nós já resolvemos com a briga durante muitas vidas. Tá? E não é à toa que a gente está aqui de volta. Até aprender a resolver pelo lado do amor. Então ele colocou isso para a gente, sabe que é difícil, né? Ele percebeu isso, deixou, e quando ele coloca, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer que então, ele é claro que, né, como espírito perfeito, mas ele venceu todas essas questões que a gente não consegue, mostrando que dá para a gente vencer tudo isso. Né, esses melindres, essas picuinhas, e quando a gente fala, e o melindre eu acho um assunto muito interessante, porque nós temos uma facilidade muito grande de melindrar. Qualquer coisa a gente está com raiva, qualquer coisa. Né? Então temos que pensar nisso, muito nessa questão da gente ficar chateado por qualquer coisa. Ela citou sobre a questão do filho pródigo, é uma questão de orgulho. A gente não gosta de ser contrariado. Não é? Tem que concordar com a gente. Se não concordar, se falar uma coisa contrária, a gente fecha a cara. Não é isso? Dentro de casa, fica uma semana sem conversar, emburra, né? Assim, passa, não cumprimenta, joga. Atitudes nossas. Que nós temos que ir trabalhando isso, porque isso tira a nossa paz. Tá? Na verdade, quem perde a paz é você. É você, porque às vezes, de repente, né, a gente vai pensar que de repente a pessoa não está nem preocupada com aquilo, e você está com raiva dela à toa. E para ela está tudo bem. E você acha que está com raiva, e ela não está nem esquentando. E quem está sem a paz é você. Então, melindre é um tema muito interessante, né? E aí, como Paulo sabia dessa dificuldade de nós, ele dá pelo menos um alívio para nós, lá em Colossenses 3,13, né? Usa uma palavra forte assim, suportai-vos uns aos outros, pelo menos. Né? Já que não dá para amar, aquela coisa toda, né? Tende tolerância uns para com os outros, né? Suporta, meu filho, aguenta as pontas, pelo menos, né? Por enquanto, porque isso está sendo trabalhado em nós, tá? Está sendo trabalhado, porque para a gente ter uma comparação disso, o Cristo espera que a gente ame uns aos outros, não é isso que é o pedido dele? Que a gente ama uns aos outros. Mas Alexandre diz para André Luiz que, para a gente entender o amor que o Cristo quer, a gente não consegue compreendê-lo. Mas porque a gente tem uma pálida noção desse amor, ele diz para a gente, olha, comparado ao amor que a mãe tem pelo filho. Aí eu te pergunto, para quem é mãe, ou para quem vai ser, ou para quem é pai, que também tem aquele amor pelo filho, nós temos esse sentimento por todo mundo? Não temos, né? A gente vê como é que ele está longe ainda. Ele está longe. Esse sentimento ainda está longe para nós, do que ele espera.
Mas nós vamos trabalhando, né? Vamos tentar trabalhar isso, tentar trabalhar, até chegar naquele ponto que ele chegou. Porque ele disse que nós poderíamos fazer tudo que ele fez e até mais. Mas são quantos mil anos, né, para chegar naquela evolução? Mas não importa, que a gente tem que ir. Tá? E a vida em sociedade tem esse papel, que eu começo a trabalhar isso dentro da minha casa. Esse amor ali. Mas ali também nos diz que só dentro de casa também não resolve. Palavras do Cristo, né? Porque se somente amardes o que vos amo, que recompensa terei? A gente amar os nossos filhos é a coisa mais fácil do mundo. Não é mesmo? Quando nasceu lá já na maternidade, né? Quando coloca no nosso colo aquele negocinho desse tamanhozinho assim, a gente não sabe o que acontece conosco. Parece que é uma mágica, né? Que a nossa vida ali acaba, agora a nossa vida está ali no nosso braço. Nós não temos mais a nossa vida, né? Agora é daquele ser que está ali no nosso braço. Ela passa toda para ele. Né? É uma mágica maravilhosa, mas a gente não sabe como que isso acontece, mas acontece. Tá? Então é muito tranquilo, isso é muito tranquilo. Por isso que ele fala que não tem, né, não tem grandes métodos você falar só por esse lado. Tá? Ele quer ver você gostando, não precisa desse amor também ainda não, porque ainda está longe, mas ele quer ver você também gostar, ter consideração, ser bacana, tá? Assim, domingo, 7 da manhã, quando o vizinho levanta cedão e bota lá um chitãozinho chororó no talho, você está doido para dormir. Bem do seu lado, eu ser doido para ir lá né, nem falar o que você quer fazer com ele. E aí, o que a gente vai fazer? Ele quer ver essas coisas. Né? No carro, quando alguém abaixa o vidro e te xinga, mas xinga assim, e aí, o que nós vamos fazer? Tá? E dentro da nossa própria casa, com a própria família. Né? Naquelas brigas, no seu colega de trabalho, que você sabe que está doido para tomar o seu cargo, e está fazendo fofoca com o seu nome pela empresa inteira, e aí? Ele quer saber dessa hora, o que nós vamos fazer nessa hora? Aí você vai pensar, não, eu sou espírita, e aí? Sou cristão, e agora, o que eu faço? Kardec falou que vingança nem pensar para nós espíritas. Essa palavra não pode nem contar no nosso dicionário, e aí? Né? Então, aí é o conselho dele, né? Vamos orar por essas pessoas, né? Pedir por ela, pedir lá com o anjo, o nosso amigo espiritual conversa lá com o dele, né? E eles entram no acordo, e aquilo modifica, é o que a gente pode fazer. Então, por isso que ele nos aconselha que a gente possa suportar uns aos outros, pelo menos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, ele está colocando para a gente lá: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes, sede joviais, sede idosos. Não vamos constranger essas pessoas. Tá? Vamos tentar ser o mais natural, o mais alegre possível. Porque eu até coloquei uma frase seguida disso aqui, que eu recebi há muito tempo atrás, que nos diz assim, muito interessante: não permita que o comportamento dos outros destrua sua paz interior. É uma frase muito bonita, tá? Muito bacana. Eu recebi no WhatsApp há uns 4 anos atrás um cartazinho muito bacaninha, e salvei e anotei. Sempre, de vez em quando, eu mando para alguém, quando precisa ouvir. Olha que difícil, né? Não permita que o comportamento dos outros destrua a sua paz interior. Imagina só, aí a gente fica pensando assim, como que eu vou conseguir isso, né? Vamos na prática, né? Nós temos que colocar o evangelho na prática. Às vezes você acorda me inspirado, não, hoje nada me tira do sério. Não é assim? Hoje, assim, sonhei com o André Luiz, com o Emmanuel, com o Bezerra de Menezes, hoje nada me tira do sério. Não é assim? Aí você levanta e faz assim, né? A gente levando aí faz oração, lê lá, né? Vinho de luz, pão nosso, fonte viva, faz oração, conversa com o amigo espiritual, e a gente vai bem, né? Aí você lá do quadro fala assim, ô amor, aí lá assim, o que foi? Aí pronto, acabou tudo, acabou. A sua paz interior já foi embora. Né? Se não segurar, não é assim que acontece com a gente, se você não segurar o pé, a paz vai embora. Ali no primeiro, você não botou nem o pé para fora da cama ainda. Né? Ainda estava na cama rezando. Né? Você já grita lá, o que foi, né? Já até arrepia os cabelos do braço,
E agora eu grito, eu não grito, aí a gente troca de roupa emburrado, não toma nem café, vai trabalhar, com raiva. É assim que nós somos, muitas vezes. Não é? É assim que nós somos muitas vezes. E com o passar dos anos, a gente começa a perceber que essa é a nossa maior perda de tempo. É quando a gente tem essas atitudes. Desgaste de energia desnecessário. Não é? Porque, como ele diz a frase, se a pessoa que convive comigo, se ela é assim, é um problema dela, não é meu. Não é? É um problema dela. Ensinar isso para os meninos na escola, que eles adoram a briga, né? Pode falar nada deles que eles querem brigar. Ensinar para eles que quando o menino chama ele de alguma coisa, não tem a menor importância, é um sacrifício. Mas eu entendo que eles têm 11, 12, 13, 14 anos. O duro é para nós adultos. Né? Então, assim, falou mal de mim, tá? Falou, e daí? O Chico falou que todo mundo tem o direito de pensar da gente o que quiser, que o pensamento é da pessoa, não é meu. Temos esse direito? Não temos? Claro que temos. Agora, se ela fala, se ela expressa, aí é problema dela. Não é? Porque se ela expressa, ela se compromete com a lei divina, com a lei de causa e efeito, é problema dela. E ela não sabe que resultado que aquilo vai dar. Aí não é problema nosso, tá? Mas por orgulho a gente absorve. Então, viver na sociedade é isso daí, nós estaremos sujeitos a tudo isso. E aí a nossa preocupação é essa, como é que vai estar o meu ensinamento espírita, como é que ele vai ser utilizado? Não está servindo para nada? Eu vou sair brigando com todo mundo? Não quer dizer que eu tenho que ser passivo, tem que ser aquela pessoa conivente com tudo. Tá? Mas também brigar por nada é desgaste de energia à toa. Não é? E algumas vezes a gente pode até comprometer a nossa própria encarnação. Então, que a gente fique muito atento ao comportamento dos outros, lembrando que o comportamento é dos outros. Eu não sou mais assim. Te xingou. Tá, porque ele precisa xingar. Você não precisa mais. Não é? Você não precisa mais. Eu não tenho que imitar o comportamento daquela pessoa, se você já passou por essa fase. Né? Porque isso é uma questão cultural nossa. Não é assim, quando está lá no Evangelho dos Espíritos, fala sobre o duelo. Não era assim o duelo, o tal do lavar a honra? Né? Lavava a honra, depois ficava lá tentando lavar de novo a honra lá no umbral. Né? Eu não resolvia nada, né? O mais importante mesmo acontecia, aí veio para o umbral, depois porque matou o pobre coitado, né? Para poder lavar a honra. E às vezes a gente vem trazendo isso ainda com a gente. Comigo ninguém, assim, ninguém fala assim, você sabe quem eu sou, essas coisas todas, que não tem utilidade nenhuma para nós mais. Né? Você tem que ser você na sua caminhada evolutiva, e o outro é o outro, os problemas dele são dele. Tá? As dificuldades deles são deles. Não tem que passar aquilo para mim. Não é que uma pessoa grita que eu tenho que gritar. Se ela tem mania de falar com a voz alterada, é um problema que ela procura educar a voz dela. E não você aumentar a sua. E vai passar a ser, nós vamos passar agora a ser mal educado, porque a outra pessoa também é mal educada. Não, deixa ela, é ela que tem que chegar até o ponto da educação, e não nós sair do nosso ponto de educação e passar para o ponto do mal educado. Por isso que a frase nos diz, não deixe que esse comportamento mude você. Né? Senão a gente não vai ter paz também nunca, né? E já é difícil. Então, e aí ele nos dá mais um conselho aqui, Kardec. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelidos os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Gente, viver em sociedade, mas tendo ser espírito ou cristão, eu não tenho que ficar isolado de ninguém. Tá? Então, pelo amor de Deus, não podemos ser fanáticos, não. Né? Vou na pizzaria, não, porque eu sou espírita. Vou no casamento, não, eu sou espírita. Não, eu sou espírita, então é um troço meio, né? Não dá, né? Não dá para ser assim. Vou na festa, não, vou no aniversário de não sei quem, de irmão, família. Não, mas muita bebida tem, mas você bebe se você quiser, ué. Agora, se é uma festa que as pessoas botam a faca no seu pescoço, você tem que beber, fica em casa então, né? Mas não tem lugar assim, né? Não tem lugar desse jeito. Eu lembro que o senhor Honório falava muito isso conosco, quando perguntei uma vez, senhor Honório, podemos ir em qualquer lugar que a gente quiser? Ele falou assim, pode. E quando ele falou pode, nós regalamos um olho desse tamanho, né? Eu falei, pode? Eu falei, pode. Se você der conta de sair do jeito que você entrou, você pode ir. Se você conseguir sair de lá do jeito que você entrou. Se você vai ser mudado, se você tem uma fraqueza, que você sabe que você não vai resistir, então não vá, que vai te prejudicar.
Ele exemplifica, você está num casamento, uma festa de 15 anos, né? Um aniversário bacana, essas coisas. O garçom vem, ele falava, o garçom vem para você com uma bandeja. Normalmente tem lá uma taça com cerveja, Coca-Cola, Guaraná, mineral, champanhe. Você pega a que você quiser. A que você quiser. E a nossa vida é a mesma coisa. Ela oferece essas taças todas para nós, que foi chamado no Evangelho de porta larga e porta estreita. Você pega a que você quiser. Temos livre-arbítrio. Agora também está no Evangelho, né? A cada um segundo suas obras, e para nós, principalmente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Aí depois nós vamos, até voltando nesse tema aqui, depois numa frase aqui do Conduta Espírita, muito interessante, vai trazer isso para nós. Então, eu posso, preciso e tenho, né, que viver dentro da matéria, sem que a matéria me domine. Não é isso que está acontecendo conosco? Não, estou no mundo material, mas o mundo material não pode me dominar. Por isso ele colocou bem claro para a gente, né? Tende bom ano, eu venci o mundo, e não foi eu venci no mundo. A gente quer vencer no mundo. Tá? A gente, tem uma diferença enorme, não tem? Uma letrinha tem uma diferença enorme. A gente quer vencer no mundo, a gente quer ser famoso, quer ser rico, quer ser reconhecido, a gente quer tudo isso. Isso é vencer no mundo. Ele não falou, não, isso tudo eu venci. Não preciso de ser famoso, nem de ser rico, nem de ser nada. Toda essa tentação que o mundo me oferece, eu a venci. Então vençam vocês também. Podemos ter dinheiro? Claro que podemos, se eu souber fazer o que fazer com ele de útil. Não vai me prejudicar no plano espiritual. Se ele for útil, não é? No meio que eu vivo. Se for só para minha satisfação pessoal, eu vou ter que prestar conta disso depois. Não é? Tem que tomar cuidado nessas questões. Então, quando ele fala que ele venceu o mundo, ele venceu todas as tentações que o mundo oferece. Né? Todas as ilusões que o mundo nos oferece, as paixões que estão aí para a gente, para quem quiser, aonde quiser, está tudo aí. Temos que aprender a vencê-las. Saber o que é útil. Aí nós vamos lá no Paulo de novo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Meu filho, faz o que você quiser, agora depois você responde. Começa a pensar se vale a pena. Talvez a nossa dificuldade seja essa, né? É não perceber que agora a gente acha que vale a pena, mas o amigo espiritual, ele já está vendo que lá na frente não vai valer a pena. Tá? Por isso nós estamos nas nossas orações pedindo para ganhar pelo menos uma graninha na Mega Sena, eles não deixam a gente ganhar. Quando o pedido chega lá, deixa eu ver, pera, espírita, não, passa para lá, vamos lá, espírita, passa para lá. Eles não vão ganhar, não. Porque ele sabe que lá na frente isso pode atrapalhar nosso processo evolutivo. Estava indo tão bem, sem dinheiro, né? Bota na mão dele uma graninha e acabou. Isso também é na vida prática, né? A gente sabe que a gente que mora em prédio, às vezes o cara vira síndico do prédio, ele acha que ele já manda na gente, não é assim? No apartamento de todo mundo, né? Tem isso, quem mora em prédio, tem essas coisas, tem síndico que quer mandar no condomínio inteiro, porque são coisas de vidas passadas. Tá? Já temos aquela tendência, né, de querer mandar, da arrogância, né, da prepotência, aquela coisa. Se isso volta na nossa mão, então, gente, isso é só um consolo para a gente continuar sendo pobre, tá? Para a gente não ficar muito chateado. Né? Se essa grana volta na nossa mão, a encarnação vai embora. Porque aquele papo, né, se eu ganhar, eu vou comprar a casa para a mamãe, vou ajudar meus irmãos, não é assim que a gente fala? Você ganha hoje, de noite, você está lá em Confins, já no aeroporto, dá o primeiro voo que aparece, você some de Belo Horizonte, né? Só volta, Deus sabe quando você volta aqui, porque está com muito dinheiro. E assim nós somos, temos que tomar esse cuidado. Então temos que viver na matéria, mas a matéria não pode me dominar. Né? Então o carro tem sua utilidade? Tem. Ele tem que ter utilidade de um automóvel e ponto final. Né? A casa, utilidade de casa e ponto final. A gente começa a colocar aquilo como as coisas mais importantes do mundo. E a gente não consegue ser feliz daquela forma. Já percebemos isso. Né? É só por um período. É só por um período. Não é mesmo? É só a gente circular por Belo Horizonte. Tem muitas mansões no Belvedere com 1000 problemas lá dentro. Não é? E tem muitas casas simples na redondeza de BH com muita felicidade lá dentro. Nós sabemos disso, é uma verdade. Não é a questão financeira que vai fazer essa modificação. Então nós temos que tomar cuidado com essa interferência na matéria em nós.
E aí ele coloca para a gente mais assim: aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, que é a caridade. Se eu estou isolado, eu vou fazer caridade como? Não é fora da caridade não há salvação? Como é que você é caridoso se eu moro lá não sei aonde, só tem eu, não tem mais ninguém? Né? Eu posso ser caridoso com os animais, com as plantas ali, mas como é que eu vou trabalhar a tolerância, a paciência, né? A benignidade, a indulgência, vou perdoar quem? Tá? Então, por isso, essa necessidade da gente viver junto, para a gente aprender, porque o nosso grande problema de evolução é a convivência um com o outro. Nessa é a nossa grande dificuldade aqui. Eu sei que muita gente está aqui buscando um auxílio por problemas em casa. Saber como é que vai lidar com aquilo em casa. Não é assim que acontece com todos, e todos nós temos. Uns maiores, uns menores. Então a gente está aqui buscando essa força. Então o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Aqui eu falo que aqui é o contrário da escola. Né? A escola a gente marca a prova, eles têm prova comigo amanhã. Então deve estar estudando agora, né? Isso é muito otimista, né? Eles devem estar estudando agora para fazer prova amanhã. Aqui é o oposto, nós estamos estudando agora. Tá? Agora nós estamos estudando. A nossa prova começa às 9h20, quando a gente botar o pezinho do portão para fora. Porque aqui dentro também não vale, aqui dentro a prova que é colada. Né? Aqui a prova é com cola, né? Então, todo mundo bonito, né? Anjo, todo mundo de boa vontade. O negócio é do portão para fora. Do portão para fora, não é? Quando chega lá e fala assim, amor, né? O amor, você aí começou o teste. E ele vai durar, né? 9h30, 10, vai amanhã, vai a semana inteira, até você voltar aqui na próxima vez. Então é isso que a gente está fazendo aqui, buscando essa força para saber como que eu vou conviver lá fora com as pessoas. Por isso, lá no livro Em Torno do Mestre, Vinícius diz para a gente assim, não é fugindo da sociedade e se isolando egoisticamente entre as paredes de um cubículo que aceleraremos a evolução dos nossos espíritos. Não é isolado lá, louvando a Deus a minha vida inteira. E vai achar muito bonito, olha que bonito que você me louvou durante 60 anos, sabe a Bíblia quase toda de cor. Tá? Mas e a convivência com as pessoas? Ah, não suporto gente. Não tem gente que fala isso? Eu falo, já não suporto gente. Então, já está complicado, né? Já começa aí esse problema. Por isso que ele diz que isso não é acelerar a evolução. Tá? Os trânsfugas, quer dizer, quem está fugindo, né? Isso é fuga. Os trânsfugas perdem a oportunidade de avançar, nascendo o progresso porque evitam as lutas. As lutas são minhas, tá? Elas são minhas, mas elas vão se realizar na convivência com o outro. Tá? Eu só vou exercer a vitória na convivência com o outro. Nós temos lá no sinal verde, não há nenhum mal a temer, a não ser aquele que ainda resida dentro de nós. Tá? Mas esse mal que eu tenho que temer, que ainda tem dentro de mim, é exatamente esse para a convivência com os outros. Eu vou vencê-los convivendo com as pessoas. Tá? Porque o nosso medo é do que eu posso te fazer. Tá? Porque não é possível que eu vou errar comigo a vida, vou pegar todos os defeitos do mundo e aplicá-los em mim mesmo. Né? Aí eu sou um doido, né? Eu sou mais para doido que para outra coisa. A gente aplica nas outras pessoas que convivem conosco. Então, esse mal que eu tenho que temer é do que eu sou capaz de fazer, vamos colocar assim, quando você me irrita. Né? Quando você me tira do sério, quando você me xinga, me fala um palavrão, o que eu ainda sou capaz de fazer? Ele nos aconselha isso, eu tenho que ter medo disso. O que eu ainda sou capaz de fazer? E a gente tem essas experiências todos os dias, né? Em fila de supermercado que demora, né? Posto de gasolina que demora, engarrafamento em Belo Horizonte que, né, sobra para tudo quanto é lado, as pessoas xingando a gente no trânsito, dentro de casa, briga né, com a família. Qual que é a minha reação? A minha preocupação é essa. Como que eu reajo? Esse é o mal a temer que ele nos fala para a gente ter cuidado com ele. Agora, aqui do lado de fora, daí, tem que ter medo de nada. Mas a gente tem, né? A gente acaba tendo. Ele fala, não, isso aí, meu filho, isso aí, algumas são fatalidades, já está ali mesmo, preocupa com você.
O que você tem aí dentro que ainda pode explodir, que é o homem velho. Não é? É o homem velho ainda surgindo em alguns casos. Em alguns casos. Porque é o que nós falamos aqui do horário, né? Agora aqui só está o homem novo. Né? Na reunião agora é o homem novo. Não, o velho está aí quietinho, adormecido. Depois que sai daqui, aí ele já está mais atento, pelo que tem por aí fora. Porque as coisas aí de fora chamam ele muitas vezes. Aqui dentro também, de vez em quando, tem uma, né? Não é porque a gente está no centro espírita, de vez em quando, né, tem uns pega para capar também, em todo lugar. Porque é dirigido por nós, humanos, ainda espíritos imperfeitos. Tá? Mas aqui a gente tenta controlar ao máximo. O problema está fora. Está fora. Nosso lar, principalmente no nosso lar, que é a nossa célula mais importante de evolução. Porque lá estão aqueles que vão fazer parte direto, né, como nossa irmã Fabiana diz, vão fazer diretamente da nossa evolução. Eu preciso deles para evoluir, e eles de mim. Por isso a convivência juntos ali, todos juntos. E aí ele diz para a gente assim, lá no mesmo livro, Em Torno do Mestre, né? O momento reclama uma religião que melhore o mundo. E nós acreditamos que é a doutrina espírita. Né? Então, não estamos convencidos, não, mas a gente, né, porque ela nos explica isso com muita clareza. Jesus não é inimigo da sociedade. Tá? Conviveu com os homens, tomando parte das suas reuniões e festividades. Jesus participava das festas, de convivência. E ele coloca, ele é adversário do vício, do crime, da corrupção e da maldade. E isso ele combateu. E nós também temos a mesma obrigação de combater. Então nós podemos ir aonde nós quisermos ir? Podemos. Tá? Agora, conforme for o lugar, faça uma análise. É lícito? Me convém? Não, então não vá. Tá? Ou uma análise mais direta dentro do estudo doutrinário, né? Eu tenho força moral para estar lá? Que esse é o nosso problema, né? Eu tenho força moral para botar na prática sim, sim, não, não. Né? Se eu tiver essa força moral, ótimo. Você vai. Mas o ambiente também ficou pesado, você casca fora. Né? Você percebeu o ambiente mais carregado, você vai embora. Você não é obrigado a ficar. Tá? A gente vai por educação, nós espíritas não temos esses preconceitos, não é? Fala assim, a gente fala por nós mesmos, fala por mim mesmo, né? Não temos preconceito de ir na igreja católica quando a gente é convidado para ser padrinho de casamento, para ser batizado, padrinho de igreja evangélica. Para nós isso não tem um menor problema. Menor problema. Tá? Então nós podemos conviver e temos que conviver, aprender a conviver, até dar o nosso exemplo. A única maneira que existe de se ensinar alguma coisa verdadeiramente é com exemplo, foi o que Jesus fez. Se eles não vão, mas eu convidei, não foi, isso é um problema da pessoa. Né? A crença dela é diferente, os conceitos são outros, não são os nossos conceitos. Então nós vamos. Nós vamos. Né? Eu lembro quando eu fui casar, era minha noiva ainda, ela chegou um dia assim lá para começar a dar conta dessa parede aqui. Né? Falei, o que foi, você está passando mal? Eu falei assim, não. Eu falei, o que foi? Aí ficou assim, a gente era espírita, a gente tinha acabado de fazer os princípios básicos da doutrina espírita aqui no Glacos aqui, né? Tinha feito aí aquela coisa assim, é porque acho que nós não tem que casar na igreja católica por causa da mamãe, minhas tias são carismáticas, aquela coisa toda, e ela não sabia como me falar aquilo, né? Porque a gente já tinha iniciado no espiritismo. Aí eu falei que ela assim, mas qual o problema? Qual o problema? Eu só tenho que pagar umas taxinhas lá, mas tudo bem. Qual o problema? Né? Tem que pagar as flores, né? Fazer um curso de noivo, né? Fizemos um dia e tudo. Foi até na igreja Santa Luzia, ali da Cidade Nova, ali, né? Aí falei, qual o problema? A Bíblia que vai ser celebrada, não é a mesma Bíblia que a gente estuda? Não é a mesma Bíblia. O mesmo versículo. Então, né? Então, para não brigar com a sogra, com a família toda, vamos embora. Não tem problema nenhum, né? E batizamos depois batizamos a filha também na igreja católica, para não dar briga. E aí vai, porque isso é do espírita. Nós espíritas, nós não temos que ter esse preconceito.
Agora, mas não, essa religião lá, eles têm outros conceitos, né? O ensinamento é outro e nós vamos respeitar, porque Kardec cobra isso de nós, que a gente respeite o momento de cada um, porque nós temos que pensar nessa questão, até nessa convivência. O que às vezes o que eu estou falando aqui hoje não tem a menor utilidade para uma outra pessoa que não seja espírita. Assim, não, mas só falou bobagem, né? Só falou besteira, porque não vai tocar aqueles companheiros. Então, ele tem que estar naquela religião dele mesmo, porque é lá que ele vai ser tocado. Né? Aqui nós temos um ensinamento, um papo mais aberto, mais esclarecedor. Né? Lá é diferente. Então temos que respeitar ele lá, mas temos que saber conviver lá, porque de repente a sua filha, que você levou para a doutrina espírita o tempo todo, vai casar com o evangélico. E aí? Você vai falar que não pode? Né? Vai casar com um católico, ou vice-versa. E aí, o que nós vamos fazer? Não, você não pode. Aqui sua casa espírita com espírita. Nós sabemos que não é bem assim. Então nós temos que estar esperando isso. Tá? Até porque se está com Cristo, que ótimo. Que ótimo. Não importa se é do jeito deles, se é do nosso jeito, se ele vai passar para cá, se ela vai passar para lá, ou se vai ficar no meio do caminho, isso não importa. Nós temos que aprender a conviver com isso. Né? Temos que aprender a conviver. Então, assim, vamos conviver como espírita, com o nosso ensinamento espírita. E o que é cobrado da gente é exatamente isso. Nós vamos ter uma visão maior, que está aqui no Vinha de Luz, capítulo 60. Né? Primeiro parágrafo: nós, espiritistas cristãos, temos um patrimônio de entendimento muito acima dos irmãos encarnados na Terra. Palavras de Emmanuel aqui, no Vinha de Luz, no capítulo 60. Ou seja, o nosso entendimento é maior. Ele não fala que nós somos melhores, mas a gente sabe mais, então vamos agir melhor. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Então não dá para ter esse preconceito com a gente, né, de não conviver, não, ainda mais religioso. Né? O povo que ainda briga por conta de religião lá do lado da Palestina, do Oriente, lá, isso é um problema deles, que eles vão ajustar aí, daqui a um tempo eles vão ajustar. Isso daí. Nós aqui não, nós vamos receber todo mundo de braço aberto. Né? A gente convida para vir aqui, alguns até aceitam, vêm, quer ler alguma coisa, e a gente vai também, não tem problema nenhum. Né? No livro Conduta Espírita, está dito assim, capítulo 9 da Sociedade: a evolução requer, olha que frase interessante, a evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Eu preciso dominar o meio em que eu nasci, ou seja, o meio em que eu nasci vão abrir várias portas largas para mim. E eu preciso dominá-las. Então preciso, né, ter uma visão bem ampla desse meio, ver o que é bom para mim, o que é o melhor para mim, e ter o domínio, que quando fala essa questão da dominação, né, sobre o meio, na verdade é um domínio sobre mim mesmo, né? Eu tenho que me dominar. Ser dono das minhas ações, e não só uma pessoa de reagir, eu tenho que ser uma pessoa de dono das minhas ações. Não posso ficar sujeito eu só faço quando fazem comigo, não, eu não faço isso e pronto, acabou. Aí eu sou dono das minhas ações. Né? Então nós temos que ter esse domínio aí sobre nós mesmos, não precisamos de ficar preocupado com o que vão fazer, não, eu tenho que saber qual que é a minha postura, dentro do entendimento que eu tenho de religião, de espiritismo. Eu sou o que sou e acabou. E não vai me mudar, a não ser que seja para uma coisa melhor. Não é? Não podemos fechar também a nossa mente às mudanças, elas existem, vão existir sempre, mas eu tenho que saber escolhê-las. E aquelas que não são boas, eu tenho que estar firme e não ceder. E viver na sociedade é exatamente, porque a sociedade me oferece muita coisa que não deve. E eu tenho que ter, aí vamos repetir, eu tenho que ter força moral para resistir. Né? Orai e vigiai para resistir às tentações de não ter que fazer de novo o que você já vem fazendo há várias vidas. É mais ou menos isso daí, essa citação. Porque a tentação não é aquilo que afiniza com a gente? Eu achava antigamente que a tentação era que estava do lado de fora. Ela é exatamente o contrário, ela é que está do lado de dentro. Não é? Se uma coisa lá fora, quando aquilo mexe comigo aqui dentro, ou ali, ela presente ali. Porque afinizou comigo.
Porque outros não vão afinizar. Para a pessoa que nunca bebeu, não gosta de beber, você pode abrir o que você quiser na frente dela, que tem a menor diferença. A gente que não fuma, você pode acender com cigarro, se você quiser, não tem a menor diferença. Né? Mas não há, mas mesmo a gente não tendo, às vezes, tão assim, de saúde, mas não bota um pudim de leite condensado, não, que a gente não resiste, não. Né? Mesmo se a gente tiver um pouquinho de diabetes, não tem nem que seja um pouquinho, porque tem afinidade conosco, mas essas coisas que a gente não tem afinidade, eu não tenho que preocupar. Eu tenho que preocupar com o que afiniza comigo, e mexe comigo, mas que não é bom. Que não é bom. E na sociedade isso está cheio. Né? E nas falas com as pessoas de convivência, está cheio, mas eu tenho que conviver com eles. E pegando os conselhos, orar por essas pessoas, pelas situações, né? Tentar gostar de quem não gosta de mim. E lembrar lá no Evangelho, quando o Kardec fala, tentar gostar de quem não gosta de mim, não é pegar seu inimigo e levar para dentro da sua casa. Não. Isso a gente faz com os amigos. Tá? Mas se não gosta de você, mas se você é a única pessoa que pode ajudá-lo, não deixe de ajudar. Senão os seus conhecimentos espíritas estão em defasagem. Né? Porque às vezes dentro da nossa própria casa, não bate muito, não conversa muito, mas está passando um aperto, e quem pode ajudar é você. Aí o que nós vamos falar? Não, já não gosta de mim, agora o problema é dele. Aí não está batendo com a doutrina espírita, e muito menos com Cristo. Quando pedido, a gente ajuda. E tem mais um detalhe, né, gente? É ajudar sem humilhar. De preferência em segredo. Né? Para ficar melhor ainda. De preferência em segredo, ver quem pode ter o acesso, vai lá, oferece ajuda. Agora, se também não aceitar, não é problema seu. Não é problema seu. A sua parte você fez, né? A nossa parte está feita. A outra não é conosco. Então, nessa convivência com os outros, nós temos várias lições para nos auxiliar, né? E pegamos aqui umas 4 frases do Sinal Verde, no capítulo 27, intitulado Perante os Outros. São várias frases, mas assim, perante os outros, algumas que não é para a gente não ter que ler o capítulo inteiro, ele coloca assim, olha, nunca desestime a importância dos outros. Todo mundo tem importância. Senão a gente está menosprezando a inteligência divina. Não existem pessoas inúteis. Né? Todas têm uma utilidade. É claro que dentro da nossa vida, cada pessoa tem seu papel, né? Dentro do nosso contexto de vida. Cada um tem seu papel. Mas todas têm uma finalidade. Então, aquelas que nós conhecemos e convivemos, não vamos tirar a importância de nenhuma delas. De nenhuma delas. Ela pode não ter tanta importância para mim, mas tem para outros. Então, temos que, né, uma questão de respeito mesmo à criação divina. Pensamento espírita, né? O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Né? O doutor Inácio diz para a gente, naquela carta que ele escreve, quando ele desencarnou, que os bons no plano espiritual, até os anjos descem para conversar com eles. Os bons. Não adianta chegar lá e falar que sabia isso que tudo de cor, eu era isso, eu era aquilo. Não. O que você fez? Não é assim que está no Evangelho? A cada um segundo as suas obras, e não a sua inteligência, ou a sua cultura, ou a sua posição. O que você fez? Então, ele coloca para a gente aqui lá no André Luiz, né? O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Então, se a gente quer algo melhor, vamos ajudar quem está ao nosso redor, e quem a gente também não está tão próximo assim, e vamos ajudar o máximo que a gente puder. Não tem nada que a gente possa fazer melhor do que isso, para a nossa evolução. Né, para o nosso próprio bem, não vamos fazer por interesse não, né, gente? Mas a gente vai ganhando prazer de ajudar. Não é mesmo? Quando a gente volta de uma campanha do quilo, uma visita à colônia, o prazer é tão grande, né, que a gente vai começando a perceber como que aquilo faz bem para nós. Depois fica natural. Depois ele coloca assim, uma frase muito comum para a gente, que a gente tem que prestar atenção muito nela, né? Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. A gente gosta de ser adulado, né, de ser paparicado, de ser elogiado, aquela coisa, mas a gente faz a mesma coisa. Né? A gente gosta de ser bem tratado, mas eu trato bem. Não é? Vamos lembrar da mensagem importantíssima do nosso irmão, que é uma frasinha de nada, né? Dando o que se recebe. Não é? É perdoando o que se é perdoado. Não é assim que ele coloca para a gente? Se você quer amor, trata as pessoas com amor. Quer respeito? Respeite-as. Quer carinho? Trata com carinho. Quer grito? Grita também. Não é assim?
Agora, se você pegar um educado, você vai gritar sozinho, né? Aí vai ficar com a cara grande. Às vezes você pega um evangelizado, né? E você grita e ele faz silêncio. Ainda fala assim, vai com Deus, meu filho. Aí a nossa cara fica desse tamanho. Você pegou um evangelizado pela frente. Estou mostrando isso para nós, que a gente quer que a gente ofereça aquilo que a gente quer de retorno. Né? Então, assim, as famosas frases, né? A gente colhe aquilo que planta e por aí vai. Só que a gente não bota, as frases são famosas, super conhecidas, a gente não coloca em prática. E vive reclamando, né? Mas não coloca na prática. Então, se colocarmos na prática, nós teremos o fruto disso depois. Isso vai dar resultado. Às vezes demora, principalmente dentro de casa. Tá? Dentro de casa demora um pouco mais, mas dá o fruto. A gente tem que ter um pouco de paciência. Né? Tem que ter paciência, porque senão... E a última frase, né, que até fala da indulgência, ele diz assim, do sinal verde, olha, pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. Não vamos julgar que é bom ou que é mal. Isso não nos cabe. Tá? Mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Às vezes a gente é espírita só na nossa casa, só a gente que é espírita. E fica achando que veio aqui para evoluir, a gente que é só a gente. Né? Quem está lá também. Quem está ali também fez um planejamento reencarnatório. Não é? Quem está ali também tem um amigo espiritual, também tem uma equipe que olha por ele também. Não é só por nós como espírita, não. Isso é por todos nós. Todos nós temos isso. Então, vamos lembrar que, mas eu vim resolver um problema, ele também veio. Né? E às vezes o problema que ele veio resolver é você. Né? Que a gente adora puxar para o nosso lado, né? Às vezes o problema dele é você, que veio resolver é você. Então a gente não podemos passar isso só para aquela pessoa, né? Nós estamos juntos, por isso que chama, né, a necessidade de viver em sociedade. É necessário para ambos esse convívio, para ver se ambos, um puxa o outro. Esse é o objetivo. Também dentro de casa. É um levantando o outro. Estamos ali para isso. Não para brigar. Porque aí, né, gente, aquela grande revelação da doutrina espírita, se ficar brigando, volta. Não é assim? Não são palavras minhas, tá? Se quiser discutir, vai discutir com Cristo. Porque está lá em Mateus, no versículo 20, final do 26, né? Para que não seja entregue ao juiz e não te entregue ao oficial de justiça, que te coloque em prisão, e não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, ou vocês fazem as pazes, ou voltam até fazer as pazes. Vocês não fazem isso em casa com os irmãos, com os filhos, quem tem mais de um filho? Né? Não manda um abraço outro, abraça o outro e agora. Não é diferente. Só que o nosso caso é diferente, né? Que esse abraço às vezes dura 70 anos, né? 80 anos, né? 90. Tem que nascer lá e crescer junto, até resolver todo o problema. Então vamos pegar esse Mateus 5, versículo 25, finalizando isso aqui, quando ele falou isso para a gente. Reconciliai-vos depressa com o seu adversário enquanto estáis lado a lado com ele. Essa convivência é necessária. Não adianta escapar. Tá? Então nós, como espíritas, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, da melhor, dentro das suas condições. Tá? Mas não fique estacionado, nem com moleza, nem com má vontade, nem com pirraça, nem com melindre, com boa vontade, para tentar resolver isso de uma vez. Tá? Porque senão, né, como a lei da reencarnação é uma lei, né? Essa viver em sociedade é uma lei, a evolução é uma lei, gostando ou não, nós vamos ter que passar por ela. Então que a gente possa resolver isso agora de uma vez. Gente, obrigado a atenção de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Paz.